Muito obrigado, muito obrigado. Caminhada da prosperidade é uma caminhada espiritual com qual finalidade? Você não tem só o corpo físico. Se você fortalecer só o corpo físico, você não fortalece todos os corpos. Então, precisa fortalecer os 5 corpos para que você tenha uma vida realmente saudável, harmoniosa, próspera e feliz. Por que você se preocupa em manter o corpo físico em ordem? Certamente para manter o corpo em forma, não engordar, não ganhar peso, fortalecer músculo, ossos, controlar o peso, evitar certas doenças, etc, etc. É inegável o benefício de uma caminhada a uma atividade física, mas não garante saúde física, mental, nem saúde financeira, nem paz, nem harmonia. Por quê? Muitas pessoas fortes, com corpos musculosos, ficam doentes, têm problemas mentais, financeiros, desarmonia e não são felizes. Então, isso prova que não adianta só fortalecer o corpo físico, fazer atividade física. O que mais tem que fazer para manter, para você ter saúde mental, física, espiritual de verdade? O professor Masaharta Niguchi diz assim: o homem não é só constituído de corpo físico, por isso deve fazer atividades para manter os outros corpos em forma, para prevenir doenças físicas, doenças mentais, paz, harmonia e até saúde financeira. Você é uma das pessoas que só se preocupa em cuidar só do corpo físico, então é bom ver o vídeo e dar atenção a outros corpos que nós temos. Quais são esses outros corpos que nós temos? O homem não possui apenas o corpo físico. O homem possui 5 categorias de corpos: corpo verdadeiro, corpo espiritual, corpo astral, corpo etéreo e corpo físico. A camada externa é o corpo físico, o corpo carnal, esse corpo visível. A camada seguinte, abaixo do corpo físico, tem o corpo etéreo. O corpo etéreo seria uma barreira de proteção entre o corpo físico e os demais corpos que estão aqui dentro, conhecida como corpo da percepção, da sensibilidade. Por exemplo, o hipnotizador, ela inibe a função de percepção e sensibilidade do corpo etéreo, por isso que pode espetar a agulha, queimar o corpo e a pessoa não sente a dor. Abaixo do corpo etéreo está o corpo astral, onde estão gravadas as nossas emoções, seria o nosso subconsciente. Abaixo tem o corpo espiritual, o espírito ou a alma, que é uma energia da vida. Na Seichonoye tratamos como vida, espírito ou luz emanada de Deus. É uma energia, né? Energia que não pode ser vista, não pode ser medida. É como energia escura ou matéria escura. A ciência não consegue ver nem medir, sabe que existe em quantidade muito maior do que a matéria física que constituem os astros, os planetas, os sóis, as estrelas. Existe muito mais matéria escura no universo e que existe também uma energia escura que segura as galáxias no lugar, não faz com que os planetas não saiam voando por aí, principalmente os planetas que estão na borda da galáxia. O planeta que está interno, estrela que está interno, pode ser que seja atraído pela força da gravidade do buraco negro. Mas e as que estão fora? Por que elas não se dispersam? Por que elas mantêm uma unidade? Porque existe algo que segura aquilo no imenso, vasto espaço sideral.
Dentro, a última camada é conhecido como corpo verdadeiro ou eu verdadeiro, vida, na Seichono chamamos de Disso. O corpo verdadeiro é a própria manifestação da vida de Deus, ou seja, luz emanada de Deus ou energia emanada de Deus. A vida de Deus transcende o conceito de forma, medida e peso. É como um ponto que é a abertura por onde jorra a força da vida. Por isso que é representado por um ponto. O homem verdadeiro, o eu verdadeiro, a vida, é luz, energia emanada de Deus. Todos nós sabemos que dentro do corpo existe algo que faz viver, que chamamos de vida. Se essa vida deixar esse corpo morre, desaparece, ela desintegra. Quais são as funções dos 5 corpos? A camada mais interna, então, é o corpo verdadeiro, o Disso, a vida ou Deus interior, é o centro de energia vital, ou seja, é de lá que vem a força da vida, a vida que faz viver e que flui até o corpo físico, que é essa última camada, que é a camada exterior. Por isso ele atravessa esses corpos aqui, os corpos internos. O corpo físico está mais longe do centro, é um ser sensorial que se move meramente sob comando do sistema nervoso central ou do cérebro. E é onde materializa a influência que vem dos demais corpos, que apresenta, por exemplo, uma doença mental. É algum distúrbio que tem aqui que causa distúrbio mental aqui no corpo físico. A segunda camada interna é o corpo espiritual, que é dotado de sabedoria e inteligência superior, tem amor universal e age nele sediado. É constituído de amor, vida e sabedoria. É o nosso conselheiro, a nossa consciência. O corpo astral é onde gravas as emoções, sentimentos. Quando sentimentos, crenças negativas, raiva, maldade, apego, obsessão ou vingança, que são as ilusões, se instala nesse corpo astral, atuam através dele, podendo manifestar sob forma de fantasma ou espírito em ilusão. Então é a força da mente, a mente em ilusão profunda, dá a forma essa crença e manifesta uma imagem falsa. Quando a ilusão ou pecado encobre o corpo verdadeiro, a vida, não deixa a força da vida, a energia vital fluir e chegar até o corpo, que impede. É uma camada que encobre. E o que acontece com a pessoa? Sente fraca, sente sem força, sem ânimo, sem coragem, sem confiança. Além disso, a energia mental negativa acumulada, conhecida como pecado, como ilusão, como karma, cria doenças, cria dificuldades, cria dores e sofrimentos na vida da pessoa. E existe a camada corpo etéreo, que é a camada que une o corpo físico com os corpos espirituais, exerce a função de ligar o corpo astral ao corpo carnal, corpo físico. Tem também a função de inibir e controlar as manifestações da explosão emocional, ou seja, aquele acesso de raiva. Quem tem aquele acesso de raiva, descontrole emocional total, é porque esse corpo etéreo não está fazendo, não está forte, está fraco, não está fazendo o papel de inibir, de barreira de proteção. Força da emoção que vem do corpo astral, que é sede das emoções. Então as pessoas explodem, sim. Doenças mentais, então, podem ser causadas por distúrbios em um dos 3 corpos exteriores. De modo geral, o professor Masaru Taniguchi diz que há 3 espécies de causa de doenças mentais, porque, a grosso modo, o homem é formado por 3 corpos sobrepostos: corpo
carnal, corpo etéreo e corpo astral. Quando ocorrer algum distúrbio em um desses corpos, a pessoa manifestará possivelmente algum tipo de doença mental. Então, aqui está o desenho e a importância do corpo etéreo forte. O corpo etéreo, essa segunda camada que está aqui em amarelo, é uma barreira de proteção. O professor Masaharta Guti diz que uma das causas da doença psíquica, doença mental, é o enfraquecimento do corpo etéreo, que tem a função tem duas funções. Uma de ser barreira de proteção para que entidades espirituais não penetrem e afetem as funções do corpo astral e espiritual, ou seja, caso de dupla personalidade ou duplo espírito. Existem espíritos perdidos em ilusão que ainda pensam que vivem no mundo terreno, mas como não tem corpo, ele procura um corpo para entrar. E aí, se essa barreira do corpo etéreo estiver fraco, ela encontra oportunidade e entra no corpo, ocupa o espaço e aí causa uma série de doenças mentais e, inclusive, a pessoa fala tem dupla personalidade, porque são dois espíritos, tem duas formas de pensar diferentes. O corpo etéreo, então, tem a função de inibir, controlar e barrar o acesso de loucura, de raiva, descontrole emocional, que vem aqui do corpo astral, onde estão gravadas as emoções. Por isso que a pessoa tem descontrole emocional. E isso é fundamental para ter uma vida normal, saudável, para você ter sucesso na vida profissional, no lar, no relacionamento com as pessoas, enfim, é fundamental. Por isso que muitas vezes pessoas com corpo físico forte, musculoso, têm esse acesso de raiva, de loucura, de descontrole emocional. Fica totalmente maluquinho, perdido, estraga a vida dele, a vida de outras pessoas no momento de descontrole emocional. Então, são pessoas que não têm uma vida saudável, normal, não conseguem ter bom relacionamento, sucesso profissional. O corpo verdadeiro, ou eu verdadeiro de So, que é a vida, é o centro de energia vital de onde emana a força da vida. O professor Masaharta Taniguchi escreve no seu primeiro livro, o livro Coleção da Verdade da Vida, a primeira frase é essa: quando a força da vida manifestar plenamente, há saúde, harmonia, prosperidade no lar, progresso no lar, progresso na vida pessoal, progresso na vida profissional e sucesso empresarial. O que impede a força da vida manifestar? É a ilusão. É a ilusão que impede que a força da vida se manifeste plenamente. Ela encobre, não deixa sair a força da vida. A ilusão encobre o corpo verdadeiro, que é a fonte da energia vital, e não deixa a força da vida fluir até você, corpo físico aqui. Então, você não tem força, não tem ânimo, não tem coragem, não tem autoconfiança, sente fraco, desanimado e assim por diante. Além disso, essa energia negativa acumulada no corpo astral, que é conhecido como ilusão, pecado, karma, cria doenças, cria embaraços, cria fracassos, cria desarmonia, cria dores e sofrimentos na vida. Por isso que a pessoa não tem uma vida saudável, feliz, só tem problemas na vida. O que fazer para que os 5 corpos mantenham-se em forma? Então, é fundamental manter os demais corpos em harmonia. O fundamental é a harmonia entre o céu e a terra, que são esses corpos. Harmonia quer dizer equilíbrio, não adianta só uma força, um corpo estar saudável. Todos os corpos têm que estar saudáveis de forma equilibrada, de forma harmoniosa.
A caminhada da prosperidade é uma caminhada espiritual, uma caminhada religiosa, com esse objetivo de fortalecer os demais 4 corpos. Na verdade, fortalece os 5 corpos. Eu, por exemplo, eu não faço exercício, atividade física, não frequento a academia, mas as pessoas me veem e falam: Orlando, você está bem, você faz alguma academia? Eu falo: não, o máximo que eu faço é uma caminhada. E é verdade, faço uma caminhada diariamente, dou umas voltas aí aqui na quadra, ando, sei lá, 1 quilômetro, 2 no máximo por dia. Mas consigo manter o peso, a pressão, não tenho dor de cabeça, não tenho dor muscular, enfim, consigo manter o meu corpo físico em ordem, praticamente só fazendo a caminhada espiritual. Nós temos então 5 corpos, além do corpo físico, temos mais 4 corpos: o corpo verdadeiro, de sou a vida, o corpo espiritual, o corpo astral e etéreo. Para ter uma vida fenomênica saudável, harmoniosa e feliz, necessitamos que todos os corpos estejam em forma. Para isso, precisamos exercitar este corpo por meio da caminhada física e caminhada espiritual ou meditação. A caminhada física até ajuda a fortalecer os corpos internos, mas não é o suficiente. Você tem que fazer as 2 coisas, na verdade. Não é só fazer caminhada espiritual, né? Porque eu só faço caminhada espiritual que eu vou recomendar só fazer espiritual, não. Eu sei que tenho que fazer a atividade física, eu procuro caminhar, mas eu devia até caminhar mais. E uma forma de fazer caminhada espiritual seria fazer meditação também. A caminhada da prosperidade é uma caminhada espiritual para manter os corpos espirituais em forma e, principalmente, fazer fluir a força da vida até você. Porque se você não tiver força da vida, você não tem ânimo, não tem coragem, não tem vontade de fazer nada. Esse é o problema. A força da vida é uma força multiplicadora da força física e mental. Ela aumenta, duplica, triplica a sua força física e força mental. Faz brotar em você a saúde, a coragem, a autoconfiança, determinação, ânimo. Por isso, você consegue solucionar todos os problemas da vida e prosperar. Por isso que o professor Masaru Taniguchi diz: quando a força da vida manifestar, há saúde, há prosperidade, há progresso no lar, na vida pessoal, na vida profissional. O homem pode multiplicar em N vezes a sua força física e força mental. No interior do homem está presente a vida que faz viver o homem. Acho que ninguém tem dúvida quanto a isso, que tem uma vida que faz viver. O que as pessoas desconhecem é que a vida, além de fazer viver, ela é como uma bateria, poderosa bateria de onde flui a força da vida, que multiplica sua capacidade normal. O homem tem 3 forças: tem a força física, a força mental e tem a força da vida, que as pessoas desconhecem. A força física é a que dá saúde, disposição, ânimo. A força mental dá coragem, determinação, autoconfiança. A força da vida é o fator multiplicador, ou seja, aumenta essa força física, multiplica a força física, aumenta a força mental, multiplica a sua força mental. A capacidade normal, então, quando você consegue exteriorizar tua força física e força mental. A capacidade plena é quando a sua força física e a força mental é multiplicada pela força da vida. Quando isso acontece, aumenta, duplica, triplica a sua força física e força mental.
Assim brota saúde, disposição, ânimo, coragem, determinação, autoconfiança. E além disso, como essa é uma força que vem da vida, é uma força espiritual, é acompanhado da sabedoria. Então, naturalmente, brota em você a sabedoria para tomar decisões corretas na vida. Isso encaminha mais a sua vida para ter uma vida bem-sucedida, bem realizada. O milagre seria você não fazer nenhuma força física, força mental e só a força da vida fazer tudo, né? Milagre existe, mas não espere milagre acontecer, não. É difícil de acontecer. A probabilidade de ocorrer um milagre é muito pequena, então melhor não ficar esperando o milagre acontecer. Existe uma forma também de fazer fluir continuamente a energia da bateria da força da vida, que é a meditação Shinsokan da Seicho Noe. O que ela faz? A meditação Shinsokan conecta diariamente o polo positivo e faz energia fluir do positivo para o negativo, energia fluir do positivo para o negativo. Quando ela se junta, cria uma energia criativa, uma poderosa força. Tanto é que, né, se você segurar as duas pontas, vai levar choque positivo com negativo. Não precisa fazer isso para ter certeza, não. Não vale a pena levar choque. A questão é a seguinte: não adianta carregar a bateria depois que tiver algum problema. As pessoas, quando têm algum problema, procuram fazer meditação Shinsokan, procura fazer leitura da Sutra, procura ler livro A Verdade da Vida. Isso é como fazer atividade física depois que estiver doente. Ela ajuda, mas não vai resolver problema. Para que você faz uma caminhada? Para você não ter que ficar doente. Para que você faz uma caminhada religiosa, espiritual, caminhada da prosperidade? Para você não ficar fraco, desanimado, não ter problemas na vida, não ter dores e sofrimentos, não ficar doente, etc, etc. Inscreva-se na Caminhada da Prosperidade 2026. É o estudo do livro Sutra Sagrada. Não é curso de prosperidade no sentido de ganhar dinheiro. Não que seja proibido e não que não possa ganhar dinheiro. É possível ganhar dinheiro porque quando brota a força da vida, ela vem dotado da sabedoria para tomar decisões corretas. Então, é bem provável que você vai investir de maneira correta e ganhar muito dinheiro. Preencha o formulário de inscrição no link da descrição do vídeo ou envie um e-mail para mim, orlando@canaldaprosperidade.com. Caminhada da Prosperidade 2026. Você não tem só o corpo físico. Prepare-se, fortaleça todos os 5 corpos para que você tenha uma vida realmente saudável, próspera e feliz. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.